Você imagina 22 pernas cabeludas correndo dentro de um campo de futebol, se agarrando. Isso não é coisa de homem. Economista e especialista em gestão da comunicação e vendas. Ele vai fazer uma gestão de uma promoção mundial acontecendo no Brasil. Movimentando uma das maiores campanhas de marketing da Souza Cruz, que provavelmente você conhece. Ser o país mais violento do mundo, ninguém tem vergonha disso. Engraçado. Responsável por gerenciar a carreira de Ayrton Senna e Alexandre Barros. Nunca me preocupei com estrelado. Na boa. Nunca Eu subiu acho na que- tua cabeça? Não, nunca. Tem passagem pela MotoGP e a Copa do Mundo. Tive uma Copa do Mundo. Apesar de ter vindo de uma família muito humilde, mas sempre teve uma coisa muito forte na família. E no All-In, uma aula de gestão de carreira, o poder do bastidor e estratégias de uma boa comunicação. Quer sair desse lugar? Porque muita gente hoje pode estar ganhando seus 40 mil CLT e almejando os 100. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, que ele saiu dos bastidores para conversar comigo, mas a diferença é que ele é um bom comunicador. E aí, ele já liderou grandes marcas, mas quem vai contar essa história aqui hoje é ele, Moacir Galo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Fico muito feliz desse convite. Hoje eu queria muito compartilhar várias ideias e pensamentos que eu construí pensando em ti. E aí, trazendo um pouco dos bastidores e dessa ideia, eu queria entender de ti qual que é a grande importância de um bastidor hoje. Porque a gente sabe que tem a Anitta, Neymar, Senna, que tu cuidou muito da carreira dele, mas essas pessoas seriam realmente famosas e teriam sucesso, independente do talento, sem um bom bastidor? Acho que não. Eu diria com um certo grau de certeza, acho que não. Eu me lembro de uma história da Hillary Clinton, uma vez com o Bill Clinton indo para a cidade deles, no interior dos Estados Unidos, e o Bill comentou com ela, olha o fulano, você vê, né? Ele hoje tem um posto de gasolina. Né? E o comentário era exatamente no sentido do que estava por trás disso. Né? O Bill Clinton foi o Bill Clinton porque tinha Hillary Clinton por trás. Era o bastidor. Era quem segurava. Era quem dava para ele os inputs, as direções. A história é um pouco mais comprida, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Isso não quer dizer que as pessoas que sejam os famosos não sejam competentes. São muito competentes naquilo que eles fazem. Mas toda pessoa que quer ter sucesso na carreira ou que quer ter uma projeção, ela precisa de background, ela precisa de suporte, ela precisa de bastidor. Ela precisa que alguém diga assim para ele, não faça isso porque isso é o overexposure. Eu lembro de uma passagem de um personagem importante que ele estava sendo, de certa forma, usado por um determinado político, né, para fazer algumas coisas, e num determinado momento a gente percebeu que havia um exagero em que essa pessoa queria usar essa imagem com determinadas ações que eram de projeção própria do político, não do personagem. Sim. Acabei de viver isso agora, recentemente, quando alguém falou para mim, olha, eu tenho aqui uma proposta para fazer uma grande campanha com o Detran, com um personagem nosso. Tá? Bacana, legal. Muito dinheiro. Tá. Mas o que isso agrega efetivamente à sua imagem? Você pega uma imagem de um determinado órgão, né? Tem lá seus problemas, enfim. Por quê? O que a gente está falando? Então, essa direção, esse cuidado, né, tá no bastidor. É você vendo de fora. Concordo super, assim. Eu sei que uma pessoa tem o poder de te afundar ou te elevar 100%. Seja Total. a pessoa que tu escolhe casar, a pessoa que tu escolhe se relacionar, Total. o time que tu tem. Só que como saber escolher essa pessoa para quem tá do outro lado? Quando a gente pensa no palco, então. Olha, eu diria, eu poderia arriscar que
metade disso é pesquisa. É você verificar quem é essa pessoa. Qual é o background que ela tem. Né? Baseado nisso, qual é a sua afinidade com esse personagem? Como é que esse personagem te vê? Porque não sei se acontece com você, mas às vezes você olha para uma pessoa e fala, não fui com a cara desse sujeito, não sei o que acontece. Não é assim? É, muitas. A gente olha assim e fala, nossa, esse cara... E às vezes você diz assim, gostei de graça. Vai entender. Tem algum magnetismo, tem alguma coisa que... Tem coisas que... Quando você tem que dizer para um personagem famoso, você imagina assim, nós vamos participar de um coquetel com os patrocinadores às 8 da noite. Esse personagem diz assim, eu não vou. Como não vai? Claro que você tem que ir. Não, mas eu não gosto desse cara. Não, mas não tem que gostar. Sim. Bota um sorriso na cara e vamos embora. Eu tô junto. Então, eu me lembro de uma passagem, eu acho que esse podcast vai ser de 5 horas, não vai ser de 50 minutos. Eu tinha uma passagem uma vez em Genebra, muito interessante, mas muito gostosa. Na época que a gente estava fazendo uma operação com a Ayrton, nós estávamos negociando com a TAG, né? Uma distribuição no Brasil, enfim. O Roger, que era o dono da TAG, era muito amigo do Ayrton e ofereceu distribuição no Brasil. Então lá fui eu para Genebra, para um coquetel de lançamento deles, joias. E quando eu chego lá no coquetel, veio um sujeito na minha direção que, no primeiro momento, eu falei, o Alain Prost. E era uma época que a gente estava às turras com o francês. Assim, não dava para ver. Sim. Quando eu vi ele na minha direção, eu falei, só me faltava essa agora. Né? Aturar o francês aqui. E aí ele veio e se apresentou, era o presidente da TAG, que era a cópia fiel do Alain Prost. Gente. Falei, não acredito. E não tinha nada a ver com o Alain Prost. Bom. Mas tu pegou um bode por tabela. Não, por tabela. Só que, tempos depois, eu fui entender que o Ayrton também não gostava dele. De graça. Porque ele tinha exatamente o mesmo perfil, a mesma cara. Então ele, não sei, ele não gostava do cara. Sim. Então essa coisa vai muito dessa liga que você tem. Eu acho que a outra parte, o que falta nisso é sorte. Muita sorte. Ah, é? Muita sorte. Porque às vezes você pega o sujeito que tem um currículo maravilhoso, uma experiência fantástica, uma opção de vida diferente. Então é uma pessoa muito simples ou uma pessoa muito sofisticada. E esse equilíbrio entre personagem e bastidor, ele tem que estar muito integrado. Tem que ser pessoas com similaridade. Você quer ver uma coisa? Pensa na relação da Xuxa com a Marlene. Uhum. Se você conversar com a Marlene, ver a Marlene, o personagem, e ver a Xuxa, você fala, loira, não bate. E você tinha com todo respeito, né, a Marlene, você tinha uma executiva extremamente dura, que não tinha papas na língua. Você vai fazer isso e aquilo e ponto final. Não tinha docilidade. E a Xuxa, desde sempre, era uma pessoa muito doce, muito meiga, muito... Desde sempre até hoje. Mas continua. Sim. Você vê que quando ela conta essas coisas, ela se enche de emoção. Então, eu diria que aí foi sorte também. Entendi. E muita tolerância, obviamente. Que aí tem que ter das duas partes. Tanto o bastidor, como o outro lado. Você chegar em casa, por exemplo, você está em casa às 11 da noite e a esposa de um sujeito famoso vai te procurar porque ela acabou de bater o carro e aí você descobre que ela não bateu efetivamente o carro, ela jogou o carro porque ela não gostava do carro, jogou o carro numa vala, e aí você tem que equacionar uma situação. Saber gerir o problema. Não, você tem que ir à polícia para poder conseguir resgatar, enfim, a pessoa, o carro. E, por outro lado, como é que você vai conduzir isso? Porque ela queria ter uma Cherokee, mas o marido deu um Vecta para ela.
né, o famoso. E ela não queria o Vectra, ela queria um Cherokee, então ela destruiu o Vectra, acabou. Jogou o Vectra na vala. E aí você tem que ter muito jogo de cintura. Porque senão você acaba o casamento dele também, de cara. Acaba o casamento dele e o teu, dependendo das responsabilidades que tu Negócio- assume. Exatamente. Exato. E aí eu vejo essa preocupação com o seu bastidor, porque o teu comportamento também fala sobre quem tu é e reflete na pessoa. Eu trago até uma comparação do Neymar pai com o Neymar filho, que a gente vê esses problemas que aconteceram durante a carreira e tudo bem, o Neymar hoje ele é um show de marketing e publicidade, cresceu muito na carreira, mas a gente vê polêmicas do pai, por exemplo, com rivalidades em outros times, que refletiam até em matérias. Como que tu enxerga essa preocupação entre o teu comportamento fora do teu trabalho real, onde tu sabe que reflete na imagem da pessoa que tu cuida, como que ele tem que ser? Qual que é a imagem que esse bastidor precisa tomar cuidado, por exemplo? Porque tu deve ter aberto mão de muitas coisas pra estar nesse lugar. Oiê, eu sei que esse episódio tá bom demais e por isso a sua opinião importa. Então comenta aqui embaixo temas que você gostaria de assistir no All In e já se inscreve no canal. A gente sabe que 8 em cada 10 pessoas assistem, mas não interagem. E por isso, você pode fazer o diferencial. Já se inscreve no canal e bora pro episódio. Olha, em tese, sim. Em tese, você abre mão mesmo, porque tem situações em que você se vê obrigado, por exemplo, você está com um personagem, né, que você cuida da imagem, você tem a responsabilidade da condução disso. Aí, de repente, nós vamos tomar um drink numa boate em Madrid, né? E, obviamente, esse camarada, ele atrai, ele tem um magnetismo muito grande. E rabo de saia passou perto dele, é um inferno. E tem mais uma pegada aí que você tem que estar muito atento. É aquela pessoa que quer tirar uma foto e usar essa foto depois para algum tipo de proveito. Isso é uma responsabilidade tua. Em tese, não. Mas, no conjunto da obra, é. Porque reflete. Por quê? Então, na hora que eu percebia que havia uma possibilidade de risco, eu tirava a foto junto. Ficava eu, ela e ele. Bom, Ai, tem gente. duas coisas aí. A primeira é livrar o cara de uma encrenca, né, futura. E para mim também, se eu amanhã depois ter um problema, enfim, alguma acusação de assédio ou coisa que o valha, eu vou estar no meio. A segunda é explicar para minha mulher que eu estava com um sujeito ali, né, que nós fomos tomar um drink, e que aquela cidadã resolveu tirar uma foto com ele. É muito delicado isso. É muito É delicado. muito delicado. É O muito. caso Neymar, que você tocou, eu acho que, assim, se fala muito do garoto, que não é garoto coisa nenhuma, hoje em dia é um homem. Exato. Mas se você vê, eu acho que a beleza do assunto Neymar está em você analisar da origem até onde ele está. Analisar da origem e os pequenos tropeços nessa linha que não chegaram a contaminar ninguém, a destruir ninguém, enfim, criar problema para ninguém. Eu vejo um mérito muito grande. Poderia ser mais delicado, cuidado, a imagem dele poderia ter sido, como foi o caso do Ayrton. O Ayrton foi uma imagem muito bem projetada. Muito bem pensada. Muito bem pensada, Cada mas passo. o bem pensada se reflete aonde? Onde que você vai buscar da onde? Vem da família, Uhum. né? Fato. Da origem. E aí você vai... Eu acho que o mérito desses dois, e é muito grande, a cada dia vai melhorar. Vai melhorar. Não é pelo fator pecuniário. Eu acho que quem faz alguma coisa por dinheiro acaba não ganhando dinheiro. O dinheiro vem por consequência. O fundo pecuniário disso, ele vem em função da consequência. Então ninguém fez uma projeção de um Alexandre Barros, de um Ayrton Senna, do início ao fim. Sim, total. Esse raciocínio não é matemático. Ele não é preciso. Não, mas ele é elaborado. Então, a hora de recuar e não fazer, e a hora de acelerar,
Quem está com uma visão do conjunto... O Ayrton tinha uma coisa muito legal. Ele falava de, cara, o negócio está na pista. Aquele negócio, aquele bólido ali eu domino. O resto é com vocês. Agora, eu quero tapar de tudo. Ele tinha essa curiosidade, essa tendência a saber de tudo e com detalhes. Isso que era mais interessante. Às vezes eu dizia assim, Beco, perdão, você não precisa ter tanta informação. Não precisa. Você tem que ter os pontos chaves, né? Se entrar no detalhamento, fala aqui com o Galo, que ele... Fala aqui com o fulano, que ele... Ponto. Então, esse é o bastidor. E pensando neste trabalho e em tudo que tu fez com a Ayrton, qual que era a maior dificuldade, assim? Ou a tua... Porque tu recebeu uma projeção de imagem para falar e toma na tua mão e cresça essa marca como Ayrton Senna. Olha, o que tu olhava assim, tipo... Ayrton foi muito fácil, sabe por quê? Ayrton, quando nós começamos a trabalhar juntos, o Ayrton já era o Ayrton. Eu cheguei para o negócio com uma coisa pronta. O meu mérito, talvez, se houve mérito nessa história, houve muito trabalho. Mas o mérito, efetivamente, foi não deixar o bonde sair do trilho. Esse é o grande ponto. É criar marca, é criar outras opções de negócios, é pensar piloto pós-Fórmula 1. Né? Não deu tempo, infelizmente. Mas quem fez o Ayrton foi um sujeito chamado Armando Botelho. Armando Botelho foi o grande idealizador, vamos colocar assim, a pessoa que conduziu o Ayrton. Né? Quando o Milton falou, não quero mais, né? Já deu. Né? Coitado. Eu me coloco no lugar dele. Milton era uma pessoa ótima, uma delícia de pessoa. Que o Armando pegou pelo braço e falou, vamos que agora é comigo. Ele tem todo o mérito. O esforço, levar para a Europa e cuidar dos patrocinadores. Eu era Souza Cruz na época, quando o Armando conversava com a gente. Sim. O Armando bateu na porta da Souza Cruz sabendo que o Banco Nacional tinha exclusividade no Brasil, né? E ele foi procurar patrocínio na Souza Cruz. Por quê? Porque era a Lotus na época, John Player Special, que era uma marca que a Souza Cruz, que a British American Tobacco tinha a responsabilidade, ou tinha os direitos, e mesmo assim a gente encontrou um caminho na época. Esse caminho qual era? A gente não podia usar a imagem do Ayrton. Olha que maluquice. Era patrocínio, mas não podia usar a imagem do piloto. Por quê? Porque existia exclusividade do Banco Nacional. A gente poderia fotografar o carro, a gente poderia fazer... Só não podia ter o personagem principal. A pessoa, quem via a imagem, sabia que dentro da Lotus estava o Ayrton. Mas eu não podia fotografar o Ayrton. Sim. Então, isso aí era... O que a gente fez? Todo o material foi criado, foi o Ayrton dentro da Lotus, com a mão, que era uma luva vermelha, para cima. E foi esse material que a gente divulgou. Quer dizer, e foi muito bom, efetivamente. Para a companhia foi muito bom, para todo mundo foi muito bom, tanto assim que depois disso o Ayrton foi para a McLaren. Sim. Então, como é que eu vou fechar isso? Era muito fácil já vender, porque ele já tinha... É que, na verdade, ali era a Copa do Mundo para ele, né? Ele era a grande sensação naquela época. Era como futebol. Porque isso que tu me fala até em relação à da McLaren, hoje, corrida tá tentando puxar um público mais jovem para engajar mais. E as estratégias que vocês já usavam de marca, hoje refletidas em influenciadores. Eu falo porque a McLaren faz isso muito bem e incentiva os pilotos hoje a gravar conteúdo e bastidor. Fato. Trazendo isso para hoje, assim, porque lá atrás tu usava outras estratégias de marketing. Trazendo isso para hoje, como que tu enxerga essa movimentação de influenciador e marca? Olha, tem uma diferença substancial. Primeiro, os meios que você usava. Você tinha televisão. Ponto. Você tinha televisão, ponto. Ponto. Hoje em dia, você tem podcast. A mídia social veio com um apetite
que uma vez eu tava aqui na Globo, na Berrine, com um grande amigo, Willy Haas, que era superintendente comercial da TV Globo. E o Willy falou para mim assim, falou uma coisa que me assustou. Ele falou, Galo, a televisão aberta acabou. Hã? Isso há quanto tempo? Tempos? Olha, nós estamos em 2025. 2018. Não é muito tempo, não. Não. Mas a visão já era boa. 2018. Isso me assustou. Porque eu não tinha essa dimensão. Ele tinha, porque ele estava dentro do negócio. E aí, hoje, eu entendo por que ele falava isso. Porque hoje, quando você pega a mídia social, quanto tempo você passa atrás desse troço? A média Tá do tudo brasileiro aqui? é 9 horas. No mínimo. Entendeu? Hoje eu estava discutindo, a Vivo me ligou, porque tem que renovar o plano da família e tal. Eu falei, bicho, eu falo com o escritório. E ele falou, sabe, mas eu estava vendo aqui, eu só tenho 240 gigas. Hã? Para quê? Para 4 telefones celulares que eu tenho da família. 240 gigas? Jesus, o que é isso? É muito? É pouco? Como é que é? Aí você percebe o seguinte, eu não podia ter uma televisão no carro. Hoje em dia, você pega o carro, sai de casa, liga lá o celular e vai vendo o jornal. Vai ouvindo o jornal, pelo menos. Ver não pode, né? Proibido. Todo mundo vê. Muito bom. Mas, enfim, a mídia social foi, assim, fundamental para a mudança desse status. Ela revolucionou tudo. Enfim, eu estou com 71. Eu me lembro que eu inventei um dia de fazer um sistema de telefonia para fazer videoconferência. Olha, nós não tínhamos ultra fibra do Sim. Pirilampa Prato. Era uma fortuna. Era um negócio que não dava para fazer. É bizarro. Era um investimento brutal. Ontem eu fiz uma videoconferência, uma pessoa que me ligou 30 minutos antes falou, Galo, vamos entrar aqui para bater um papo e tal, conversar sobre uma assunto. Ah, tá bom. Google Meet. Conversamos e tal. Gratuito, né? Entre aspas. Tá feito. Então, eu acho que nós tivemos uma mudança no status, no posicionamento de tecnologia. A tecnologia tem uma contribuição brutal. E isso está influenciando também nas carreiras, nos profissionais. Mas você enxerga positiva essa vinda do influenciador? Qual que é a tua visão de mercado? Porque assim, a gente criou várias opiniões sobre várias coisas onde eu posso convencer qualquer pessoa sobre uma ideia. Eu falo sobre isso na construção de conteúdo. Se eu quiser te convencer num vídeo criado agora, com 3 artigos, e falar o que eu penso sobre algo, eu te convenço. Mas eu posso te criar um viés, dependendo da pessoa. A grande maioria da população brasileira eu convenço. Não vou nem te dou 3 dados e 20 artigos. Não tem acabou, dúvida. Exato. Não tem dúvida. Mas todo mundo começou a fazer isso. Então, até que ponto o influenciar para ti está sendo positivo? Ou tu enxerga essa mudança positiva? Eu acho que nós temos um processo de evolução. Por enquanto é muita novidade. Então, o que você vê de bobagem aqui... Hoje, eu falo que em cima tu tá competindo com uma bunda, embaixo tu tá competindo com uma dancinha e aqui tu quer falar sério. Como é que tu faz? É um negócio assim, eu tava vindo hoje, eu fui almoçar com a minha mulher e ela tava me mostrando um vídeo. Eu falei, não, para. É muita bobagem junta, gente. Eu acho isso muito perigoso, mas faz parte do processo evolutivo, na minha opinião. As pessoas vão começar a ter um filtro e colocar e ver para escolher as suas posições. Vamos lá. Todo mundo faz dieta, né? Eu imagino. Eu faço, se eu faço, todo mundo faz. Então, o que acontece? Se eu faço, todo mundo... A Nick, tu tá fazendo dieta aí. A Nick tá focada agora. Ela tá entrando na linha. Mas todo mundo faz. Aí, você se depara com a seguinte situação.
Você vai no médico, o sujeito foi preparado para aquilo, te dá medicação, te dá seja lá o que for, te dá uma alimentação controlada, exercício, aquela velha, enfim, velha receita. Momento seguinte, vem um outro influenciador maluco aí, que fala assim, olha aqui, cuidado com o exercício físico. Hã? Ai, como gente. assim? O cara falou que eu tenho que fazer exercício físico. Não, mas cuidado, porque você tem que ver que o corpo tem um período de recuperação. Aí você começa a ficar meio zonzo. Alimentação. Olha, você tem que comer alface, você tem que... O ovo não pode. Bom, A gordura é ruim. aí vem um outro maluco que começa a dar palpite, muitas vezes, naquilo que ele não tem a menor competência. E as pessoas são crédulas. Elas passam a acreditar nisso aqui de uma forma tão desprovida, tão inocente, que elas acabam ficando confusas. E isso faz parte do processo. Porque vai chegar um momento que alguém vai dizer assim, escuta aqui, o que você quer da vida? Você quer fazer dieta? Você foi procurar um especialista? Saiba o que ele está falando. Pelo menos, esse daí está pago. Uhum. Você está fazendo e está sabendo o que está fazendo. Para de ver bobagem. O meu médico, eu tenho um médico que me cuida de mim há uns 35 anos, vai. A vantagem de ser velho é essa, que você tem coisas muito antigas, né? Ai, o Ofir. é. O Ofir é um infectologista aqui do Einstein, um doce de pessoa, santista, mas nem tanto hoje em dia, muito revoltado com o time. Você chega lá para conversar com ele, e você, Ofir, me conta uma coisa, eu vi no Google, eu falei... Tu nem leva a sério mais a pessoa. Não, ele fala, para com esse negócio de Dr. Google, bicho. Porque sabe por quê? Senão você vai achar que você é um bobo. Tá vindo aqui pagar uma consulta para mim e tá consultando o Dr. Google. Mas é inevitável. É a curiosidade. Sim, mas isso que a gente falou da parte de criação de conteúdo, existem pesquisas e até eu vivo isso dessa parte de criadora, que existe uma briga com o engajamento para fazer o teu vídeo dar certo, existe um modelo ideal. Então, quando tu assiste o fulano falando de um jeito do ovo, o outro falando que exercício é errado, o outro dizendo que talvez creatina te mata, ele consegue te persuadir para acreditar numa ideia, para, na verdade, consumir o conteúdo dele. E no final, todo mundo acaba sendo refém do algoritmo, porque existe uma média para te conseguir criar. Isso. E para te ter relevância na mensagem, tu que trabalha com marketing deve ter total noção disso. Eu preciso amplificar minha mensagem para depois eu conseguir vender. Então, esse processo está errado na tua cabeça? Eu acho que está... Eu não diria que está errado. Existe o lado bom, o lado correto, e o lado de gente que está se aproveitando do processo para tirar vantagem, para ter vantagem. Eu outro dia me tropecei com um rapaz que trabalha lá no meu prédio, me perguntando se eu tomava, o que era? Aqueles produtos para academia. Whey. O Iago lá atrás. Exatamente, whey protein, essas coisas. O Iago, whey? Whey? Aí eu falei, tomo, até por recomendação médica, né? Você vai envelhecendo, você tem que tomar algumas substâncias para compensar. Você tem que tomar algumas substâncias, parece até ilícito, né? Não, mas substâncias lícitas. Então eu falei, tomo sim. Não, porque eu agora estou vendendo. Eu falei, tá vendendo o quê, chefe? Não, porque tem um sujeito que é fornecedor, eu estou fazendo, estou embalando e estou vendendo. Hã? Como assim? Mas você é indústria, você, né, tem todo algo mais sofisticado por trás. Não, nada, o fulano faz, eu tenho uma fabriqueta lá, eu embalo e tal. Isso ficou muito fácil. E ele coloca na rede. E algum influencer cria, ou tem uma marca que ele representa, uma marca bonita, né, com um nome bacana e tal, e começa a vender. Ninguém foi pesquisar se aquele cara, o fornecedor, você deve ter visto agora, saiu na mídia, um problema com remédios falsificados. Tem muito problema de falsificação de suplementação fácil. A maioria vende areia. Eu descobri que compraram lá em casa alguma coisa, quando eu olhei, eu falei, esse troço aqui. De onde que veio? De onde que veio isso? Quem foi que trouxe isso para casa? Comprou pela internet. Tem muito problema de falsificação. Então, quer dizer, se por um lado nós estamos num processo evolutivo,
tem muita gente querendo tirar proveito disso. Total. Você, a cada 10 segundos, você recebe um telefonema de um telemarketing. Né? Da penitenciária, inclusive. Um telemarketing fantástico, né? O cara está preso, ele está se fazendo passar pelo Banco Itaú, que foi identificado uma compra de R$ 4.932 na sua conta. É isso aí. E se você concorda, parte 1, cara, é o fim da picada. É o fim da picada. Alguém vai ter que descobrir uma forma de grampear isso, de segurar isso, porque está realmente um negócio muito pesado. Então, eu acho que é um processo evolutivo. Isso vai chegar num ponto que vai ter que ter equilíbrio. É bom hoje? Não necessariamente é tão bom assim. Tem muita picaretagem, tem muito golpe, tem muita gente se aproveitando da tecnologia para tirar proveito. Vai desaguar em algum lugar. Total. Tem gente que vai ser presa. Esse lado sim, mas eu vejo que o marketing, a comunicação, na verdade, tu vai ter que persuadir alguém a fazer algo. Uma mudança de comportamento. Uhum. Se a gente fala disso, na época que tu estava na Souza Cruz, era cool fumar, por exemplo. Uhum. Então, talvez o teu processo de venda seja muito mais fácil de convencimento, mas tu precisava gerar um senso de comunidade onde aquele produto é legal. Uhum. E hoje, no mercado que a gente vive, a gente vem de uma geração que é muito saúde. Uhum. Se a gente fosse pegar para construir essa comunidade agora, como que tu pensaria nisso? Mariana, Porque tu tá persuadindo, Olha, criando um produto. sempre vai ter esse viés, essa linha. Sempre alguém vai estar convencendo alguém. Eu Exato. costumo dizer que todos os dias, nasce um esperto e um idiota. É a lei da compensação, é a lei do equilíbrio. Né? Eu tenho um idiota aqui, tem um cara aqui esperto. Vamos lá. Quando eu fazia Souza Cruz, eu fazia marcas, né? Cigarro, eu estava focado naquilo e era um mundo maravilhoso, diga-se de passagem. De comunicação, olha, Eu imagino. eu tenho assim lembranças maravilhosas, conceituais, né? De como criar uma marca, de como desenvolver, de como você sustentar. Quando você percebe que ela está envelhecendo, o que fazer para rejuvenescer. Uhum. Então, o problema saúde não me dizia respeito naquele momento. Né? Até porque Eu teria que ser xiita para dizer assim, não trabalho com cigarro. Total. O que você diz hoje das drogas? O que você fala hoje da quantidade de drogas que nós estamos expostos, as crianças de uma forma geral? Não é cigarro não, hein? Estou falando de coisa pesada. Exato. Coisa, né? Das ilícitas. Não é do eizinho. Não! O Iago tá rindo lá. Não, é verdade. Quando chega no Iago, a gente atingiu o benchmark. É verdade. Eu já tive, olha, eu nunca consumi droga nenhuma. Acho que as drogas que eu consumi foram as reuniões mal sucedidas. Foram a droga. Mas eu nunca fui um xiita. Xiita no sentido assim, porque fulano consome, eu tenho que excluir ele do meu relacionamento. Não, total, mas eu falo mais em pensamento de construção de marca, por exemplo. Tu gerou uma grande comunidade em relação a isso. E ali naquela época, tu não tinha talvez o desafio que teria hoje, assim. Pensando naquela época, como é que tu pensava? Tu sentava na tua mesa? Qual era a primeira coisa que tu pensava na construção de comunidade para fazer o vínculo até das collabs estratégicas ali? Putz, eu vou linkar com jovialidade, com shows, com saúde, vou buscar esse tipo de público. Como é que tu pegava as armas que tu tinha para criar campanhas que hoje são muito bem pensadas em toda a estrutura, mas que naquela época era pouco debatida? Pesquisa você sempre teve. Então, eu acho que a ferramenta que nós tínhamos de maior importância era a pesquisa. Nós tínhamos o mercado mapeado, inteiramente mapeado, por faixa etária, por sexo, por escolaridade, por o que você quisesse. Então, vamos lá. Festival Arizona da Música Sertaneja, que lançou Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, essa turma toda que está aí hoje.
Veio lá de trás. Exato. Era Festival Arizona. Lá de Grande Alfredo, que Deus o tenha. Que era um produtor nosso. E produtor das antigas. Aquele camarada que trazia retorno de imprensa em carrinho de mão. Que era tudo papel. Senhor. Não tinha digital. Hoje são meme. O cara juntava aquelas montanhas de jornal, revista e tal, Sim. botava no carrinho de mão e levava pra gente lá. Falava, aqui o retorno Toma aí. e tal. Era um caos. Media aquilo ali um por um pra ver e tal. Que era assim, né? Você fazia e depois ia medir para o que a promoção efetivamente deu. Então, quando você falava em Festival Arizona, aquilo existia um universo, um público específico. Quando você falava de Hollywood ou sucesso, Hollywood lançava música no país. Gente, bizarro. Ela ia lá, pegava uma música, lançava e só tocava aquilo. Virava chiclete. Era um negócio terrível. Eu não entro no mérito, né, de estar convencendo para fumar ou deixar de fumar. As pessoas continuam fumando. Não, total, mas eu entro no teu mérito de construção de comunidade muito bem feita lá atrás. Partia da pesquisa pensava. é você conhecer o perfil psicográfico de cada consumidor. Eu sabia exatamente qual era o perfil psicográfico do fumante de Hollywood e sabia qual era o perfil psicográfico de Marlboro, que era meu concorrente. Que a gente vivia correndo atrás. Sabia exatamente que a gente ia para a pesquisa, a gente entrevistava os consumidores, planilhava tudo isso e tirava um perfil psicográfico. E em cima disso, criamos Free, que era uma marca para combater. Se lá atrás já era visto a comunidade como centro da marca, até inclusive, para conseguir criar essa experiência toda, hoje tu acha mais difícil essa construção de comunidade com tecnologia? Ela é mais concorrida. Tem que ser mais competente. O que eu digo é o seguinte, eu coloco que você vai ter lançamentos que são pontuais, que ele é feito e depois desaparece com o tempo, e vai ter aqueles que permanecem. Vamos lá. Se você imaginar, eu tenho minhas marcas preferidas como consumidor. Outro dia a gente estava em casa discutindo que precisava ver o plano de saúde que tinha sido feito pelo escritório e tal, aquelas coisas, né? E eu sempre gostei da Porto Seguro. Sempre tive seguro, Porto Seguro, da casa, dos carros. E tive plano de saúde Porto Seguro, que o escritório resolveu mudar em algum momento por alguma razão. Bom, eu falei, por que não volta para o Porto Seguro? Porque a relação custo-benefício... Opa, espera um pouquinho. O que vocês estão comparando? Laranjas com cebola? É isso? Eu tenho um carro que lá em casa a turma chama o meu carro de Baby. De Baby? Baby. Por quê? Eu tenho uma Mercedes E320, 2004, com 108 mil quilômetros, que eu ando com ela em Alphaville. Sim. Não venha a São Paulo. Ai, gente, tu é um meme. Não, Tô te sério. falando, não venha a São Paulo. Se eu vier a São Paulo, eu vou ser assaltado, vou perder meu relógio. Então eu venho de carro blindado. Exato, é que São Paulo tem... O caveirão tá embaixo, a estacionada é embaixo. Tá embaixo. Blindado e tal. Enfim, senão não sobrevive. Sim, exatamente. Então, sabe, o que eu vou te falar? Faz parte. Faz parte. Okay. Exato. E aí, pensando um pouco nessa tua fase de carreira, porque quando tava na Souza Cruz, tu já tinha um sucesso profissional. E eu vejo que muita gente hoje tem medo de arriscar, sair do bom pro ótimo, por incerteza daquilo que ela vai colher. E eu vejo muito na tua carreira essa reinvenção de processos. E de sair do lugar que estava muito bom para um lugar que tu talvez fosse colher uma coisa melhor ainda, mas que tu não colheu. Então, como que é sair desse lugar? Porque muita gente hoje pode estar ganhando seus 40 mil CLT e almejando os 100. Mas tem medo de sair desse lugar. Bom, vamos lá. É o que eu disse no início. Se você for fazer algo pensando pura e simplesmente no fundo pecuniário, você tem grande probabilidade de não acertar. A máxima de dizer faça com amor, se jogue, acredite em você, faça aquilo que o teu coração mandar,
ainda é absolutamente verdadeiro. Não saiu de moda. E as pessoas muitas vezes estão vendo pura e simplesmente o lado pecuniário. Pura e simplesmente o lado pecuniário. O lado pecuniário, para mim, é consequência, sempre foi consequência. Mas eu tinha senso crítico. Senso crítico no sentido de observar o que acontecia ao meu redor e projetar o que eu poderia fazer. Então, quando eu resolvi, eu estava bem para burro na companhia, mudar e me jogar no mercado novamente, eu me lembro que o Ricardo Assis, que é um amigo meu, enfim, foi meu chefe na companhia, ele disse assim, você é louco. Você tem um plano rainha. Sabe o que é um plano rainha? Não. O plano rainha da companhia era assim, ele complementava o teu salário daquilo que você ganhava se aposentar antes. Como aposentado. INSS ele complementava. Aposentei com 40. Eu me aposentava com 49 anos, ele me dava complemento de salário, projetava quantos anos eu estaria nesse planeta, e me dava 30% desse valor para eu abrir um negócio para mim. Era um negócio assim. Mas eu também não era bobo. Eu sabia que aquilo ali era uma forma de me manter atrelado à companhia. Uhum. Isso todo mundo faz. Ainda tem muita gente que faz isso. É o sonho grande de toda empresa. Eu te dou muito dinheiro, mas eu não te dou tudo de uma vez. Eu vou te dar os pedaços, você vai ter tudo isso ao longo dos seus 10, 15 anos. E eu te seguro ali. Você vai sair muito bem, obrigado. Agora, se você tiver a percepção e tiver coragem, lógico, você não vai se jogar do 15º andar se não tiver um paraquedas. Porque senão aí você deixa de ser corajoso para ser idiota. Vai morrer, bichão. Não tem jeito. Então, é muito prático, muito fácil, mas vai um grau de percepção, de observação. Será que eu dou conta desse negócio mesmo? Mariana, eu me meti numa Copa do Mundo. Olha, eu me lembro que a primeira vez que eu sentei para conversar na época o ministro era o Orlando Silva, ele falou assim, nós precisamos de ter competência, nós vamos fazer Copa do Mundo. Eu falei, ministro, eu não entendo nada de futebol, eu sou um zero à esquerda, não tenho time, não torço para ninguém. Eu torço para o time dos meus amigos. Eu torço pro Brasil, é a minha resposta. Eu torço pro Brasil. Meu genro é gremista, adoro o Grêmio. Por que você adora o Grêmio? Você não entende nada de futebol? É isso aí. Porque o Rafinha é gremista. Adoro o São Paulo. Por que você adora o São Paulo? Porque o Luiz é São Paulino. Agora você vai perguntar o que é um zagueiro, o que é um atacante? Vai perder tempo. Não sei de nada. E ele falou assim, e eu ainda brinquei com ele, falei, eu acho que o futebol é um negócio meio feminino. Como assim feminino? Você imagina, 22 pernas cabelosas correndo dentro de um campo de futebol, se agarrando. Isso não é coisa de homem. Aí ele olhou pra mim e falou, que piada cretina, bicho. Piada cretina que faz sentido. Mas olha aqui, eu não tô querendo jogador de futebol, eu quero um gestor. Então, ele falou assim, mas será que eu vou dar conta disso? Aí depois eu entendi que eu não ia escalar time, nem fazer estratégia de jogo, aquelas coisas que você ouve. Eu ia fazer uma gestão de uma promoção mundial acontecendo no Brasil. E com as coisas complicadas, porque você tem um governo brasileiro. Exato. Você não tem um governo alemão, né? É complicado. O governo alemão, quando a FIFA começou a apertar eles, falou, olha aqui, ó, vamos conversar? O que eu tenho é isso aqui. Se vocês não estão felizes, procurem outro país. Aqui no Brasil... E na régua, né? Porque a Alemanha é na régua. Não. O Brasil é o jeitinho. Não tiver... exatamente. E eu me lembro que aqui no Brasil, nós tivemos o Gerald Volk, que na época não era mais o Orlando, já era o... Não me lembro o nome dele. Bom, que disse à imprensa que o brasileiro tinha que ter um chute no traseiro para poder fazer a Copa do Mundo. E eu me lembro conversando com o ministro na época. Falei, ministro, como ministro de Estado, tem que dar uma resposta à altura a esse cidadão. Além de ser desrespeitoso, né? Quem ele pensa que é? A FIFA? Amigo, pega sua mala e rua, vai embora. Não é assim? Então, você precisa ter um senso
a percepção daquilo que você tem competência para realizar. É que eu vejo que o empreendedor, ele também tem um certo grau de risco em tudo que ele faz. Todo E negócio. aí, tu falou muito de coragem, assim. Na tua cabeça, tu percebe que tem gente que nasceu para ter uma mentalidade pobre e ficar num lugar preso numa gaiola, e tem gente que nasceu para empreender e voar e arriscar? Existe perfil de pessoa para isso? Existe. Ou não? Existe. Eu acho que existe, mas existe numa análise mais, vamos dizer assim, mais aguçada, é que você tem que perceber a origem. Outro dia eu estava vendo uma novela em casa. Eu vejo novela. Eu vejo novela, essa foi demais. Eu vejo novela. Não, é legal, tem uma novela boa agora. E aí eu vi um personagem usando uma frase que eu gosto muito de usar, que diz assim: o sapo pula por necessidade, não é por muditeza. A pessoa tem que ter esse senso e habilidade para ver a sua mudança de acordo com aquilo que ele tem competência de realizar, ou coragem para realizar. É que eu não acho que existe um perfil de você nasceu neste lugar e você vai morrer aí. Para mim é muito mais o ambiente que ela cresceu. Sem dúvida. Que incentivou ela para conseguiria formar vários empreendedores se eles nascessem embaixo do meu guarda-chuva. Isso está na natureza do ser humano. Sim. Não tem aquela historinha do escorpião e do sapo? Qual a história do escorpião? O escorpião precisava atravessar um riozinho e o sapo podia ir nadando, mas o escorpião não sabe nadar, né? E pediu uma carona pro sapo. Você não me dá uma carona, me atravessa pro outro lado e tal? Eu falei, eu não, pô. Você vai me dar uma ferroada e vai me matar. Não, juro por Deus e tal, nada disso. Você imagina, se eu te matar, eu morro junto, né? E o sapo acreditou na história. E foram os dois. No meio da travessia, o escorpião foi lá e creu no sapo. Matou o sapo. O que significa isso? É da natureza. É do meio. É de onde ele veio. Então, enquanto esse país não se convencer que a saída está na educação, nós vamos ficar patinando o tempo inteiro. Aí tu fala isso, eu olho à distância. Qual é a noção que eu dou a uma criança sobre educação financeira? Empreendedorismo. Qual é a noção que eu dou a uma criança de segurança no trânsito? Olha, se eu estou puxando uns temas... Mas é isso aí mesmo. Não, eu vou ensinar português, matemática, geografia, história, vou contar a história sobre a minha ótica. Vamos ser mais práticos. Eu daria uma limpa nessa na grade de matérias. Total, sabe? Para com isso. Vocês estão pensando o quê? Sabe? Não é isso. Então, eu acho sim. E aí está na natureza do ambiente onde esse sujeito foi, né, formado. Como é que você pode admitir que você vai entrar num determinado lugar que tem uma criança com 13, 14 anos de idade, com uma semiautomática na mão, controlando a entrada da favela, da comunidade? Acho bizarro. E está lá. Todo mundo sabe que está lá. Eu já tive amigos que passaram por uma situação complicada. Gente, inclusive, que aprendeu que toda vez que ele passasse naquela rua, ele tinha que abaixar os vidros, ligar a luz interna do carro em baixa velocidade. Porque sempre tinha um cara, um sniper do tráfego, apontado para ele. E sabiam disso. Enfim, eu acho que sim, existe sim. Aquele cara que está direcionado a dar certo é aquele que não vai dar certo. E pensando nisso, que ambiente forja tudo, da onde que veio a tua ambição, então? Porque tu tá sempre se renovando e pensando em cada vez produzir mais. A última vez que a gente sentou, tu estava pensando uma coisa, agora tu já está aqui de novo e tu tem uma energia para a vida. A tua ambição veio da onde? Olha, genética, formação, família. A gente sempre teve, apesar de ter vindo de uma família muito humilde, mas sempre teve uma coisa muito forte na família. O sentido de família. De sentar para almoçar juntos, jantar juntos, se encontrar, se ajudar. Independente do pecuniário. Se tinha ou não tinha. Mas
lógico, tem muito a ver com, não sei, talvez genética. Eu estou sempre entrando, sabe? Eu estou sempre entrando numa furada nova. Numa furada. Não, mas não é. Eu consigo discernir sobre isso. Quer dizer, eu consigo ver quando, hoje em dia estão com uma clareza muito maior. Quando eu vejo que é roubada, eu falo, legal, não vem não, essa eu já conheço, hein? Essa daí não vou engargar, não. E tem outras que eu acredito que os caras falam, você tá maluco, né? Você vai... É aquele negócio que eu te falei outro dia sobre educação no trânsito. O que tá aí, nós vamos resolver com leis, com fiscalização, né? Com punição e ponto. Mas a geração que está vindo aqui atrás precisa de orientação. E o mais engraçado é que a gente cria as normativas, as leis, etc. e tal, e não cumpre. Verdade. Então, o próprio brasileiro não cumpre. O próprio brasileiro, ele cria e não cumpre. Então tem lá, que, pelo BNCC, né, pelo Ministério da Educação, que é obrigado a dar educação de trânsito às crianças. Quantas escolas você conhece? E eu não estou falando da escola pública, não, hein? Não, particular também. Na escola privada. Na escola não tem. Aí você fala, mas por que não tem? Porque é caro treinar professor, é caro fazer material didático, mas não é caro matar gente no trânsito. Que engraçado isso. O país mata 50 mil brasileiros por ano, é o terceiro país mais violento do mundo, e ninguém tem vergonha disso. Que engraçado. Ninguém toma providência. Você vai se meter nessa roubada? Eu falei, não, isso não é roubada. Peraí. Se eu conseguir plantar uma sementinha hoje, né? Chamar as pessoas para fazer um grande mutirão, não estou falando de governo, estou falando da iniciativa privada. Tá? Vem cá. Você que fabrica pneu, você que fabrica carro, você que fabrica combustível, né? Você contribui para o transporte no país. Vamos se juntar aqui para poder melhorar esse... Vamos nos tornar o 68º naquele ranking de trânsito violento? Eu penso exatamente isso, porque quando a gente grava 1 hora de all-in aqui, eu sempre penso que 1 hora da tua vida que tu dedicou aqui vai ajudar milhares de pessoas quando eu produzo conteúdo. Quando eu te mandei uma mensagem falando você é muito low profile, eu penso exatamente isso. Tem poucas pessoas que falam que são muito boas. E aí eu olhei pra ti e falei assim, gente, por que ele não fala mais e não dissemina uma mensagem? E aí eu te incentivei nesse caminho. Então, o meu papel até de comunicador em trazer pessoas aqui 1 hora da tua vida vai impactar milhares de pessoas. Sem dúvida. E aí, Galo, falando de carreira e vida, tu passou por Souza Cruz, MotoGP, Ayrton Senna. Putz, tu fez uma carreira brilhante, assim. E tem uma história até da Roma Antiga que falam que os generais vitoriosos voltavam para as cidades e aí o povo aclamava e dava presentes. E sempre vinha aquela coisa de divindade para eles. E subia um sacerdote e sussurrava, lembra-te que és mortal. Para não cair nesse golpe do ego. É verdade. E tu que traçou uma carreira tão brilhante assim, como é que tu consegue sempre voltar e estar aqui até sentado comigo ali fora, conversando e tomando café e tendo esse espírito de tudo é sempre um dia onde eu vou dar meu melhor? É assim, sem nenhuma... não sei, eu acho que eu nunca me preocupei com estrelato. Na boa. Nunca subiu na tua cabeça? Não, nunca. O estrelato, para mim, sempre foi algo danoso. Engraçado isso, né? Engraçado. Eu trabalhava com as estrelas, mas eu não queria o estrelato para mim. Eu queria continuar andando na rua e não sendo reconhecido. Tomando café na padaria. Tomando café na padaria. Isso aí. E saindo com a minha família. Para você ter uma ideia, quando eu estava com o Ayrton, a minha família não comentava o que eu fazia. Caraca. Por questão de segurança. Uhum. Por questão de segurança. Por quê? Total. A gente recebia informação da inteligência da polícia, né, diversas vezes, para medir risco e tal. E quando alguém perguntava para minhas filhas, eu estava aqui no Miguel de Cervantes, do lado. Sim. O que seu pai faz? Ele é publicitário. Ele faz umas artes ali, vende. Mariana, há cerca de uns 3, 4 meses atrás, com essa ideia de segurança no trânsito, um maluco amigo meu, Serginho Kobayashi, Serginho, ele falou assim para mim, Galo, nós precisamos levar isso lá para Funtran.
a Fundação Memória do Transporte, que é ligada à CNT, Conselho Nacional do Transporte. Vamos lá, então. Aí fiz um desenho rápido, claro, montamos uma pequena apresentação, vamos lá, conversar com o Toninho, com a turma toda. E até então, eu estava transparente. Eu era um amigo do Sérgio Kobayashi. Tá bom. Eu estava transparente. Graças a Deus. Eu adoro isso, Maria, adoro isso. Nunca ganhei dinheiro com esse estrelato. Ai, Nunca. Eu vou continuar, vou morrer assim. Aí a conversa está andando, eu estou explicando, olha, o projeto é esse e tal. Que legal, que bacana e tal. Aí o Serginho vira, num momento assim de loucura, vamos chamar de loucura, vai, para ser educado. Fala assim, ó, o Galo foi ele que ajudou o Ayrton a ganhar dinheiro. Eu olhei para ele, filho da mãe. Aí alguém perguntou, como assim? O Galo foi médio do Ayrton. Falei, pronto, ferrou a reunião. Ferrou a reunião. Porque a partir daí eu não falava mais segurança no trânsito. Isso, acabou. Começamos aquela papo, mas com a Ayrton Senna, aquele do... Então desvirtuou completamente. E aí, eu passava a representar um personagem. Não era isso que eu estava falando. Então, essa coisa do estrelato, de certa forma, eu sempre gostei de fazer estrelas. Mas eu nunca fui uma estrela. Até porque, se fosse, não daria certo. Não daria certo. Você imagina o seguinte, fazer um Free Jazz Festival na Souza Cruz, onde traziam o Ray Charles, trazia, sim, personagens icônicas. Né? Eu, estrela? Como assim Ray Charles? Quem é o Ray Charles? Louco. Eu tinha que produzir aquilo em função da minha marca, da minha companhia. Então eu usava a imagem, os atributos desse sujeito para fazer um festival de jazz representando a marca Free. Um Carlton Dance estava na mesma linha. Trazer o Michael Clarke, que eu não me esqueço nunca disso, aqui no Maxud, na época dos bons tempos do Maxud Plaza, dando uma coletiva de imprensa, ele e o namorado, ele com um vestido de crochê. Tá bom para você ou não? Naquela época, hein? Naquela época, 1980 exato. E bolinha. Que era assim meu Deus! Era o Michael Clarke. Imagina se eu sou estrela numa história dessa. Não ia rolar. Não ia, porque o ego não deixa. Esse que é o ponto. O ego dessa turma tem que ser muito... A gente tem que ter muito cuidado para trabalhar. Eu falo isso porque até tem um ego muito inflado. Até não dessa turma, no setor abaixo dos influenciadores já começou, imagina dessa turma. Não. E você ter pessoas como... Aí tu era uma pessoa simples, na acepção da palavra. Simples. O Alexandre Barros era uma pessoa simples, família, sabe? Pessoas que são de carne e osso e que falam coisa com coisa. Que gosta de fazer um churrasco, que gosta de andar de barco, que gosta de andar de avião. Então, enfim, mas, quando entra no estrelato, essa coisa muda de figura. Total. É uma coisa assim. Exato. E aí, pra gente fechar, eu queria que tu, depois de tudo isso, altos e baixos, vindas e carreira, eu queria que tu trouxesse um ensinamento da tua carreira para ensinar alguém que tá ouvindo aqui. Porque eu sempre vejo que existe uma frase ou alguma coisa que vai encurtar o caminho de alguém. Nessa tua jornada toda aí, o que tu falaria para alguém que está ouvindo a gente? Primeiro, ideia fixa é suicídio. Quando você bota o negócio na cabeça com uma ideia fixa, você tem uma grande probabilidade de dar com os burros na água. Esteja preparado para a mudança de rumo. Você bota uma direção aqui, se você enxergar que a direção é mais para a direita, vá. Não se acanhe, não. Porque a insistência num determinado momento, ela é boa se bem avaliada. Se não, é burrice. Não insista nisso. Mude de rumo. Porque minha filha mais velha, Andréia, ela tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, voltou, tal. A melhor coisa que eu fiz na vida. Um coração desse tamanho, mas a minha filha faz... As duas foram. Mas é a melhor coisa mesmo. Não. Volta outra pessoa. Madura, mulher mesmo, sabe? Sai da barra, sai da mãe. Do pai também, óbvio.
que ela falou assim para mim, eu vou fazer USP. Filha, que legal, bacana, né? Normalmente, a tendência seria fazer uma universidade privada. Fazer USP, pô, legal, hein? O que você vai fazer na USP? Publicidade. Hã? Como assim? Vou fazer publicidade. Falei, que legal! Depois que você fizer administração, engenharia, direito, arquitetura, aí você pode fazer publicidade. A Nick se identificando lá. Como assim, pai? Auschwitz nunca mais. Como Auschwitz nunca mais? Ué, bicho, eu tô aqui para te orientar, não tô aqui para... É isso aí. Você faz alguma coisa antes para poder te garantir. Aí depois você faz geografia, publicidade... Artes, pintura... O que você quiser, mas antes... O tempo passou, ela fez administração de empresas, muito bem, obrigado. E muito tempo depois eu vi, ela me deu uma camiseta, está guardada até hoje. Já deve estar toda coitadinha. Escrito assim, essa camiseta vale 138 mil reais naquela época, faz tempo a burro. Sim. Que foi a economia feita com a Universidade de São Paulo, a USP. Aquilo me deu tanto orgulho que falou, pai, obrigado, viu? Você estava certo. Não vou fazer publicidade. Porque não era o caminho dela, ela estava se inspirando naquilo que eu estava fazendo na Souza Cruz. Total. Então ela via naquilo tanta beleza que ela queria ser publicitária. Eu não conhecia o mundo de publicitário. Eu tenho grandes amigos publicitários, muito bem-sucedidos. Recentemente a gente perdeu o Roberto Dualib. Então, é maravilhoso, o mundo publicitário é maravilhoso. Mas tem que ter alguma... Para a origem dela, para o perfil dela, teria que ter algum tipo de preparação anterior. E eu via dessa forma. Então, eu diria assim, não insista numa ideia fixa, a não ser que você tenha absoluta convicção do que está fazendo. Ponto número 1. Total. Ponto número 2, esteja preparado para a mudança. Esteja preparado para a mudança. O mundo muda a cada segundo. Se você não estiver preparado para isso, você vai dar com os burros na água. E não coloque o fator pecuniário como prioridade. Não adianta, você vai ganhar milhões e vai fazer aquilo que você não tem talento ou não gosta. Não adianta nada. E sempre vai ter alguém que ganha milhões amando o que faz, te atropelando. Exatamente. Então é por aí, nessa linha. Eu quero ser... eu vejo tantos atores, tantas pessoas que fazem televisão, fazem cinema, que fazem... Outro dia eu fui ver uma peça do Tony Ramos e da... Ai, que maldade. Esqueci o nome dela. Maravilhoso. Assim, aqui no Tuca. Sim. Maravilhoso. Gente que dedicou uma vida à arte e é feliz. Ganhou dinheiro? Ganhou algum dinheiro, sim. Sim. Se tornou multimilionário? Não. Mas vive muito bem e faz aquilo com amor, aquilo que gosta. Eu acho que esse é o princípio. Eu faço o que eu gosto. Tem coisas que eu digo, isso eu não quero fazer. Ponto. Total. Tá e outros que eu faço com amor, acabou. Acho que é por aí. Total. Galo, eu queria te agradecer a participação aqui no All In, mas eu queria que as pessoas te acessassem mais, para te se tornar um pouco mais público. O que hoje tu tem para oferecer, assim, onde elas te encontram? LinkedIn, rede social? Como que as pessoas podem te acessar? Eu participo muito pouco da mídia social. Muito pouco. Eu tenho LinkedIn, moacir.galo, eu tenho Facebook, mas eu sou um cara muito low profile. Eu não publico muito, eu não fico tirando fotografia daquilo que eu estou comendo, dos meus netos, nada. Sabe por quê? Tem muito maluco nesse mundo, gente. Tem muita gente falando coisas que assustam, sabe? Eu tenho 6 netos com um... Eu tenho 6 netos hoje com um a caminho. Vão ser 7. Porque a gente descobriu que a Mariana está grávida. Minha filha é Mariana. Olha. Também. Está grávida. Então, está com 3 meses agora, vai completar 3 meses. Então, eu não mostro eles. Não mostro, não publico nada. Porque tem muita gente maluca. Exato. Deus me livre, sabe? Um maluco desse resolver, enfim. Então, eu participo muito pouco disso. Muito pouco. Estou aí, andando para cima e para baixo. Meu universo está em Alphaville.
Estou lá desde 95, graças a Deus, bem, me sinto seguro, estou a 15 minutos da minha casa, me dou ao luxo de ir em casa almoçar todo dia, enfim, levo a minha vida tranquila. E quando precisam de mim, as pessoas sabem onde me procurar, elas me localizam. Recentemente, cerca de uma semana atrás, um amigo meu tinha uma reunião importante para discutir licenciamento de marca. Ele não me falou nada. Mas, para o azar dele, as pessoas que estavam do outro lado negociando com ele me conhecem. Pro azar dele. Pro azar dele. E aí eu mandei uma mensagem para ele: ô cachorrão, você tem uma reunião com fulano de tal e tal, o que você vai plantar lá, hein? Que eu te conheço, hein? Eu vou te entregar. Quem te contou isso? Eu falei, não é da tua conta. Você não me contou nada, então eu não vou contar. E ato contínuo, ele precisava de mim. Precisava de mim para poder organizar o meio de campo nessa coisa do licenciamento. Ele estava tratando um negócio muito importante, uma marca que é icônica, que é assim, está perdida por aí, Sim. que eles botaram a mão, localizaram, você vai saber logo, logo. E, de repente, o outro lado que estava negociando com ele não entendia muito bem o que ele queria fazer. Porque ele estava com medo também de alguém passar a perna nele. Então, se eu contar tudo para ele, de repente ele me dá uma... E a minha posição com ele foi assim, digo, você está querendo um financiamento ou um sócio? Não, eu quero um sócio. Então conta tudo para ele. Porque sociedade é isso. Exato. Você quando casa, você conhece bem a mulher que você está casando e vice-versa. Uhum. Senão não vai funcionar. Total, não é assim? Total. Então mostra para ele o que você tem na mão. Você acha? Cara, ou você faz ou você não vai ter um sócio. Total. E ele foi lá e mostrou tudo para ele. Então, me perdi agora. Para as pessoas te acessarem, na verdade, tu é quase um Naval Ravikant. Elas têm que acham. saber onde é que tu tá. Elas acham. Que quem tiver que te acessar vai te acessar. Vai acessar. É LinkedIn, estou no LinkedIn. A Back Office Legal é uma empresa de consultoria que joga em vários meios, vários ramos. Ela tem um lado forte do Legal BPO, que é a reestruturação da área jurídica das empresas, mas a gente atende muito essa coisa do marketing, de branding, enfim. De grandes marcas. Então as pessoas, com certeza, estou na mídia, eu só não sou ativo na mídia. Total. É isso que uma pessoa low profile, bem posicionada faz. Muito obrigada pela tua participação no All In e até a próxima. Se você chegou até o final desse episódio, provavelmente você gostou. E tem muitos outros por aqui que podem transformar a sua vida. Eu te convido a pegar uma pipoca e já acompanhar o nosso perfil.